Cheguei, trazendo tudo que você precisa saber para o seu mês de julho, você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia e eu uso o tarô como ferramenta para ajudar você a identificar padrões que estão travando a sua vida e trazer direção sobre como destravar. Sem mais delongas, sem muita enrolação, eu quero começar essa leitura, tô animada. Eu quero começar essa leitura entendendo como que os virginianos que eu me conecto chegam no mês de julho. Eu vou trazer energia, conselho, qual que é o melhor caminho, o caminho de menor resistência, com um propósito, né? Caminho de propósito, fala sobre Dharma, e a gente vai setorizar também, entendendo quais serão os desafios e a fluência no mês de julho para as três pilares, para as três áreas pilares da vida que eu chamo, que é vida afetiva, profissional e financeira. Então, bora começar. Já quero saber aqui, com o meu tarozinho de Osho, como que os virginianos que eu me conecto chegam neste mês de julho? Já estamos na segunda metade do ano, tem noção? Três cartas, por favor, vamos entender. Certo? Mais uma. Uau, que energia. Tá. Apego ao passado, 5 de copas aqui no fundo do deck. A força, renascimento com 10 de espadas. Eu amo essa carta do Osho que traz a filosofia de Nietzsche aqui, né? Dos 3 estados de consciência. Então, assim, a gente tem 6 de ouros, concessão, as de copas, indo com a correnteza e pagem de paus, espírito brincalhão. Depois de uma temporada de arrependimentos, de reflexões sobre por que eu fiz assim, por que eu fiz assado, eu sinto que os virginianos estavam numa de chorar pelo leite derramado, arrependidos. Eu tô falando disso um pouquinho para trás, tá? Só que aí, né, vocês lembraram quem vocês são, lembraram a força de vocês. Eu gosto dessa imagem do arcano da força, que aqui o Osho chama de coragem, porque você vê aonde nasce uma flor. Então, eu vejo que vocês buscaram força de onde não tinham para passar por um processo de cura. A maioria de vocês, a maior parte de vocês, tem o mago aqui, o julgamento, muito arcano maior, tá? Então, assim, eu tô falando de um período longo. Para alguns de vocês, uma década mais de 5 anos, em que vocês estavam ajustando as trocas, né? Então, vocês estavam fazendo muitas concessões. Para a maioria de vocês, esse arrependimento é de olhar para trás e falar: nossa, por que eu fui tão ingênua? Por que eu fiz tanto pelas pessoas? Por que eu me dediquei para coisas que não faziam sentido? Só que nesse exato momento, eu tô me conectando com virginianos que já entenderam esse beabá, que já pararam. Tem uma frase que eu falo que é assim, ó. Eu já fiz 100 origamis com papel de trouxa que você me fez fazer. Já fizeram 100 origamis e falaram: não faço mais origami a partir de agora. Eu tenho um lema que eu falo assim: eu só erro a mesma coisa uma única vez. Só que antes disso, né, tava lá fazendo os origamis. Então, eu vejo vocês acionando esse mesmo lema e confiando no que vem por aí. É uma cura do que passou, então foi desafiador, é tempo de renascimento, é cura, vocês passaram por uma. Sabe quando a gente olha para trás, faz uma revisão de tudo e fica com a sensação de que a gente perdeu muito mais do que ganhou? Vocês estavam assim, sentindo que tinham perdido muito mais do que ganharam. Só que aí vocês entenderam que não importa se perderam ou se ganharam, sabe? Se chorei ou se sofri. Importa quem vocês se tornaram a partir de tudo isso. E quem vocês se tornaram a partir de tudo isso tá mais leve, tá mais autoconfiante. E eu vejo que vocês estão começando algo, cada um de um jeito. Um novo projeto profissional, um novo relacionamento, uma nova forma de se relacionar. Porque o arcano do mago aqui com essa existência me trazem uma sensação, e esse Ai de Copa, de eu venho para essa fase, para essa temporada de julho renovado. Gostei dessa energia. Vou deixar o fundo do deck aqui que eu gosto de ficar olhando. Vocês conhecem os 3 estados de consciência de Nietzsche, que é reproduzido aqui pelo Osho lindamente? Eu amo essa reflexão. Se alguém quiser, eu conto depois. É muito linda, vale a pena entender. Qual que é a energia que vai sustentar o mês de julho dos virginianos? Vamos entender? Os virginianos que estão rasgando os origamis e, ó, mostrando a que vem. Qual que é a energia que vai sustentar? Podia ser uma energia de fogo, né? Pra vir com aquela vontade. Olha eu querendo manipular o universo.
Qual que é a energia que vai sustentar o mês de julho dos virginianos? Olha que quis cair sombra. Acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos as estrelas. Eu acho que faz muito sentido, porque vocês passaram por um período em que vocês olharam para essas sombras. Principalmente olharam onde vocês estavam dando demais, né? Aonde vocês estavam tirando de vocês para entregar para o outro. E isso fala de um certo. Sabe quando a gente quer salvar todo mundo? Quando a gente quer salvar todo mundo, a gente tá na nossa sombra, né? Porque ninguém consegue mudar ninguém, ninguém consegue salvar o outro. Tudo que a gente consegue é se melhorar, se transformar e fazer a diferença a partir da nossa transformação, do nosso exemplo. Então é uma energia de integração da sombra. Então eu vejo vocês, né, renovados. Por isso que veio essa sensação de renovo. Deixa eu pegar aqui um conselho com esse oráculo que eu amo, que é o oráculo do Acredite em Sua Própria Magia. Vai devagar e celebre-se. Olha que interessante. Essa carta, ela, tá vendo que ela tá, tem muitas frutas, tem taças caídas, ela tá apaixonada por si, ela tá focada nela. Então, veja, a gente tem Ás de Copas, a gente tem o Mago, a gente tem essa carta do vá com calma e celebre-se com sombra, me trazendo aqui de uma reconexão com a força de vocês, com a coragem de ser quem vocês são. Não tô aqui querendo validação do outro, tô devolvendo desconforto, não tô querendo salvar ninguém, eu tô só querendo olhar para mim e ver o que em mim eu preciso integrar e crescer. É uma energia de amadurecimento, me vem muito forte essa sensação de amadurecimento. Como é o oráculo das intenções, e quando eu calibro o meu tarô, eu combino com ele de que essa energia sustente. Eu bati aqui na mesa e aí o pedestal quase caiu. Então, como eu estava dizendo, quando eu calibro o oráculo das intenções, eu peço uma energia para sustentar a abundância no mês de julho dos virginianos. Então, eu vou trazer para vocês qual que é o mantra. Não precisa colocar nos comentários. Você ativa essa energia do mantra, você reintegra essa sombra, essa energia de amadurecimento, repetindo esse mantra 3 vezes antes de dormir, durante o mês de julho. É um momento com vocês. Acho que faz sentido. Deixa eu ver onde que tá aqui. É a última carta. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? É durante o silêncio da escuridão que ouço o chamado da alma. É durante o silêncio da escuridão que ouço o chamado da alma. Só façam por 30 dias e depois me contem como que expandiu para vocês. Beleza? Vou deixar as cartinhas aqui, que agora a gente vai olhar qual que é o arcanjo que vai reger o mês de julho dos virginianos e, ao mesmo tempo, qual que é o arcano maior, e vocês já vão entender para onde nós vamos levar essa conversa. Libertação, o arcano da morte e o arcanjo Azrael. Eu vou deixar essa libertação do passado, né? A gente estava falando. Vou deixar uma oração também no arcanjo, caso vocês queiram se conectar, fazer essa oração por 21 dias. Faz sentido se você sentir. Baralho, mostra para mim onde vai ser essa guiança do arcanjo Azrael no mês de julho para os virginianos, com a morte aqui, a libertação, fim de uma fase ou situação, transformação espiritual, hora de seguir em frente. Veja que a gente falou de passado, de amadurecimento, de libertação. O 8 de paus. O 8 de paus é uma energia de movimento. Veja que ele fala, hora de seguir em frente. Então, aquilo que estava muito parado na vida de vocês, aonde vocês sentiam que não estava movimentando, que a coisa não ia, que estava travado, era simplesmente porque vocês precisavam fazer, revisitar a forma como vocês estavam enxergando essa situação. E no mês de julho vocês vão começar a sentir as coisas voltando a fluir, uma libertação, tá? Uma libertação
das amarras do que estava travado. E uma libertação emocional, uma libertação de agora eu posso ser quem eu sou. Eu vou confirmar aqui com o tarô por que o arcanjo Azrael, com o arcano da morte e o 8 de paus, são essa energia guia no mês de julho para os virginianos. Bora ver? Caíram 3, eu vou aceitar o 8 de paus aqui de novo. 8 de paus, 10 de espadas, imperador, tá? E como que vai acontecer de forma prática essa atuação, essa guiança do arcanjo para os virginianos? Mostra para mim, tarô, por favor. Será que é os humilhados sendo exaltados? Olha o 10 de ouros com a morte aqui. Uau! É muita morte, é muito 8 de paus. Então, já vou contar para vocês. Traz para mim um conselho, baralho, do arcanjo Azrael para os virginianos no mês de julho. Qual que é o conselho? Conselho do arcanjo aqui, tá? Para vocês. Já vai conversar, tá muito interessante essa leitura de vocês. Vem, o maior centro de bloqueio aqui era no material. A gente tem o 10 de ouros aqui. As coisas estavam muito travadas. Vocês já estavam quase acreditando que nunca mais aquela estabilidade que vocês gostam e que vocês se organizam para ter ia acontecer de novo. Foi realmente um abalo, né, que vocês passaram. Foi um período longo e desafiador, a ponto de que vocês quase se esqueceram como é a volta por cima, né? Ó, 5 de copas, 4 de espadas, o julgamento, 2 de ouros. O que o arcanjo está falando de conselho? Não percam o tempo de vocês ruminando o que aconteceu, falando, e se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito menos, não importa. Nesse momento, com esse 4 de espadas e o julgamento, é como se dissesse assim, agora é o momento de descansar em tudo que vocês vêm construindo, porque vocês não ficaram parados. Na verdade, aqui, era vocês com a sensação de ir enxugando gelo. Nossa, eu tô fazendo tanta coisa, eu tô me dedicando para algo, para alguém, para um projeto, para uma relação, para algo importante para mim e eu não consigo ver essa estrutura voltar. É como se eu estivesse vivendo em looping um problema. Por que isso estava acontecendo? Porque precisava dessa libertação, desse olhar de vocês, desse novo olhar de vocês, entendendo que a forma como vocês trocavam com a vida, com o outro, não estava justa. Aqui, para muitos de vocês, era um excesso de entrega, com um inconsciente que falava assim: eu não posso agora fazer nada por mim porque eu preciso salvar o mundo. E aí eu vejo vocês rasgando os origamis, se recolhendo um pouco, ficando na de vocês e falando: não, eu vou usar todo esse empenho, toda essa vontade para mim, para minha vida, eu preciso disso. Acho que muitos de vocês identificaram esse ponto, onde vocês estavam buscando a validação do externo, onde vocês estavam aceitando o desconforto que vocês não precisavam aceitar, vitimismo, querendo salvar, vocês tiveram essa maturidade de reconhecer, só que de vez em quando vocês não conseguem avançar porque as emoções e o mental fica ruminando. Então, Arcanjo Azrael fala, eu estou trazendo providência de libertação. As coisas vão voltar a se movimentar. Essa estrutura que você acha que perdeu, ela, na verdade, estava sendo reconstruída a partir da sua própria verdade, a partir daquilo que faz realmente sentido para você. Adorei. Tá muito bonita essa energia para vocês do signo de Virgem. Eu vou arrumar aqui as cartas para a gente olhar qual vai ser a fluência e o desafio no mês de julho para vocês, tá? Eu gostei de ver, muito que bem. Eu vou deixar essas duas cartinhas aqui. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o saudoso Faustão. Eu não quero ficar fazendo cortes para vocês acompanharem. É bom que vocês dão um respiro, porque veio muita informação. Bom, vamos lá. Fluência e desafio no pilar afetivo para os virginianos. Vou começar com a fluência. O que vai ser fácil no mês de julho no pilar afetivo para vocês? Uma carta. Vou puxar. Fluência é o carro. E o desafio no pilar afetivo para os virginianos no mês de julho? O imperador, certo.
Qual que é a fluência no mês de julho no pilar afetivo dos virginianos? Vou pegar um arcano maior e um arcano menor aqui pra gente conversar. Vieram duas, eu vou aceitar. Rei de copas com 2 de paus, tá? Qual que é o desafio no pilar afetivos para virginianas em julho? 9 de ouros, tá. Bom, para quem passou por esse perrengue todo no pilar afetivo, eu vejo que o coração de vocês vai bem, obrigado. Que vocês tão diferentes, tão mais maduros, com inteligência emocional, estão prestando mais atenção em como o outro te trata e não no que o outro fala, tão menos ingênuos. Só que ainda estão um pouco inflexíveis com a aproximação de alguém, né? Eu prefiro usar esse tempo para mim, para me dedicar para os meus projetos pessoais, sejam eles quais forem, ainda que seja meu skincare. Para quem está numa relação afetiva, eu vejo que essa relação no mês de julho, ela vai passar por uma, não é por um avanço. Eu vejo que é uma relação que vai ficar mais madura, mas que ainda existem ajustes que precisam ser feitos para ficar legalzinha na rotina do casal. Então, por exemplo, pode ser que o virginiano tenha que fazer mais coisas, esteja mais cansado, entende? Então, essas questões de rotina, de dia a dia, mais administrativas, ainda vão ficar pesadas. Até a gente pode falar de dinheiro aqui, de finanças, no casal, em reajuste. Só que em termos da relação em si, vai estar gostosa, vai estar mais madura, vai estar mais equilibrada. Eu vejo que vocês estarão impondo mais os limites de vocês, dizendo, olha, para que flua a nossa relação, a gente precisa fazer assim, a gente precisa encerrar isso. Então, é vocês colocando limites, alinhando expectativas para que a relação fique gostosa para ambos, e isso está muito positivo. Agora a gente vai ver fluência e desafio no pilar profissional no mês de julho. Bom, vamos de fluência e desafio no pilar profissional para os virginianos aqui, tarô, o Papa. E qual que é o desafio no pilar profissional dos virginianos em julho? O Eremita, ok. Papa, fluência, 10 de copas, certo. E qual que é o desafio no pilar profissional no mês de julho? Rainha de copas. O que tá de interessante? A gente tem na fluência o Papa, que fala de estrutura, com o 10 de copas, que fala de vocês passando por uma fase melhor estruturada, com a sensação de que as coisas estão caminhando, de que você está indo na direção certa de receber aquilo que você tanto quer no profissional. Porque o 10 de copas tem esse tom de final feliz. Só que assim, eu estou me desenvolvendo, eu estou me aprimorando, tem algo que eu ainda estou terminando aqui de estruturar para que eu receba uma colheita. Então, o profissional vai estar muito gostoso no mês de julho. O que está aqui pegando? Ansiedade. E eu quero que vocês reflitam se vocês têm crença de merecimento. Porque eu posso me veio aqui de falar e vai servir para alguém. Às vezes, o que não vem para vocês a mais é porque inconscientemente vocês não estão permitindo, né? De algum modo, tem uma crença de eu não me permito receber mais. Então, é por isso que em algum lugar o profissional de vocês estava travado, vocês precisaram passar por esse processo todo de reavaliar a forma como vocês estavam se entregando para o mundo e se esquecendo de vocês. Então eu vejo que vocês ainda precisam ficar atentos com isso, sabe? Se eu tenho um negócio, eu tô cobrando direito, se eu tô num trabalho, eu tô me valorizando, porque assim, não adianta nada a gente achar que as pessoas vão olhar pra gente e falar, nossa, como o virginiano é lindo, como a virginiana é linda. Não, você tá lá entregando, inconscientemente, os gestores de vocês, a pessoa que pode dar a promoção, tá pensando que você tá fazendo o que é da sua responsabilidade, tipo, nada mais do que a sua obrigação, mais ou menos essa frase. Então vocês precisam aprender a se vender, a colocar para fora, a demonstrar o potencial de vocês. Não adianta vocês serem incríveis e não contarem e não demonstrarem isso para ninguém. É muito importante que vocês foquem em marketing pessoal, em saber como se vender. Não importa se é empreendendo ou trabalhando para alguém, mas aqui está faltando
vocês se mostrarem no profissional, tá? As pessoas não são obrigadas a adivinharem que vocês são incríveis. Demonstrem, contem, se autovalorizem. Eu acho que os virginianos têm um pouco de dificuldade disso, né? São mais discretos ali. Vamos ver o financeiro? Fluência, o julgamento, uau! E o desafio no financeiro, a lua, tá? Muitos de vocês passaram por algum perrengue financeiro aí de longo prazo que fizeram vocês sentirem esse receio de que a estrutura não voltasse. Para muitos de vocês foi no campo da materialidade, principalmente no financeiro. Mas temos boas notícias aqui com o julgamento. Fluência, página de copas, tá bem interessante. Desafio, pilar financeiro, virginianos com a lua, só coisa de virez. Eu já estava sentindo isso quando eu estava embaralhando. Para vocês ainda é muito, vocês ainda estão se sentindo muito inseguros de que essa oportunidade, de que essa reconstrução dessa tal estrutura, de se sentirem estáveis financeiramente, crescendo a parte financeira, vai acontecer porque o perrengue foi grande. Mas vem uma reviravolta, julgamento. Ó, eu não consigo dizer para vocês exatamente o que que é, porque a carta do julgamento fala que algo inesperado vai acontecer. Inesperado na parte da fluência com pajem de copas. Os pajens falam de você pode receber uma proposta de ir para uma área com um melhor arranjo para que você se desenvolva e seja promovido. Você pode receber uma proposta efetivamente na área que você está de promoção, meio que inesperada. Tem um avanço aqui que acontece no financeiro que vem de forma inesperada, repentina. Você pode, se você trabalha para você, se você empreende, fechar clientes ou cliente que, assim, de forma inesperada, vindo realmente como um presente do universo, mas que vai fazer muita diferença até para vocês acreditarem que essa estrutura volta. Então, eu vejo vocês ainda um pouco angustiados, preocupados, desconfiados, acho que é a palavra certa, de que essa estrutura ela volta da forma como eu falei no começo, que agora vocês passam por uma libertação e o que estava travado começa a se movimentar e esse movimento vai acontecer de tal forma que vocês vão falar: Uau, Deus não demora, ele capricha. Eu fiquei muito com essa sensação. Então, bora aqui, gostei de ver. Nossa, a leitura foi tão leve, a gente já está encerrando, eu nem percebi. Agora eu quero trazer aqui para vocês qual que é o propósito do mês de julho para os virginianos. O que, que eu quero que vocês entendam aqui? Quando eu falo de propósito, eu falo de Dharma. Né? Dharma é um caminho conectado com a minha alma. Por quê? Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e a nossa alma sabe para onde ir. A gente tem essa bússola interna chamada de alma, que ela tem um melhor caminho, um caminho de menor resistência, mais conectado, que faça sentido, né? Porque às vezes não é sobre ganhar ou perder, é sobre como você se sente, porque às vezes você tá lá vivendo uma vida material, tá num relacionamento, tá bem no material, mas tá tão vazio por dentro. E o caminho de propósito é esse preenchimento que vem dentro e fora. Então vamos ver qual que é o propósito do mês de julho para os virginianos. Vou pedir uma carta aqui pro tarô, pra gente encerrar essa leitura linda. Quatro de copas. O imperador, rei de espadas, rainha de paus, tá? O quatro de copas é uma carta que fala sobre apatia. Fala de me sentindo um pouco insuficiente, sabe? Sabe quando eu tenho uma expectativa frustrada? Eu espero que vou receber de um jeito e vem de outro. A gente vê o arcano do julgamento ali. Só que o quatro de copas significa que você vai receber um presente do universo, mas não do jeito que você quer. Para muitos de vocês já receberam esse presente. Eu queria algo grande e eu vi tudo sendo desconstruído. Eu pedi mais e eu perdi tudo. Eu queria avançar e retrocedi. Só que esse quatro de copas com o imperador. A primeira carta foi o oito de ouros. Oito de ouros, o imperador, rei de espadas, rainha de paus e o pajem de ouros, me conta que aquilo que veio parecendo que era uma perda, que vocês estavam retrocedendo,
que eu estava voltando 7 casas, na verdade, foi a forma que o universo, que o divino encontrou para que vocês parassem e começassem a olhar para as trocas de vocês, como vocês estavam se entregando para a vida, que não estava em equilíbrio em algum lugar, seja vitimismo, seja querendo salvar, seja servindo demais, servindo para fora, e não tendo tempo de fazer tudo isso para vocês. E estavam meio perdidos ali no caminho. Essa estrutura que vocês tanto desejam só será possível de ser reerguida porque vocês fizeram a lição de casa. E vocês conseguiram integrar essa sombra. E vocês conseguiram voltar para vocês parar de fazer os origamis, entende? Então, o propósito no mês de julho para você, de Virgem, é que você perceba que tudo tem propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem que tenha um motivo, um caminho com sentido. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de prantear, há tempo de chorar, há tempo de guerrear, mas também há tempo de dançar, de se alegrar e de comemorar. Esse 4 de copas fala que esses passos para trás não foram um retrocesso, foi um movimento da flecha que precisa pegar impulso para realmente conseguir crescer. Do ponto onde vocês estavam, não era possível crescer porque não iria se sustentar. Então, às vezes, as bases precisam vir ao chão para que a gente reconstrua bases firmes e possa efetivamente viver uma fase de estabilidade aqui na matéria, que seja uma fase com sentido, que não seja uma fase vazia. É isso que eu tenho para você do signo de Virgem. Se fez sentido, já curte, já se inscreve para a gente não se perder. Uma vez por mês eu trago mensagens para os signos com essa orientação para o mês. E toda semana eu trago intuitiva e de amor para que você não se perca nesse processo. Eu espero te encontrar na próxima leitura. Um cheiro.